Olá, você que está conectado no Marketices. Que bom que você está conosco. Eu te convido a entrar no ritmo do marketing. E hoje, obviamente, o Marketices está trazendo um profissional renomado do segmento de marketing para você que está conectado se manter sempre atualizado. E é uma satisfação receber aqui esse nosso convidado. Olha só, ele é mestre em gestão de cooperativas e especialista em marketing estratégico com foco em posicionamento de marca, desenvolvimento de produtos e serviços, estratégia digital, vendas e experiência do cliente. Nossa, se você for empresário, você sabe que você precisa de tudo isso aqui. E para você, profissional do marketing, também. Então, é uma satisfação receber aqui o Lucas Damasio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui na nossa mesa. Fernando, é uma satisfação estar participando com vocês aqui. Agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de estar participando aqui, compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha visão e também um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha esperança sobre o marketing, né? Porque não falar de esperança no marketing é um pouquinho importante também. Agradeço demais a oportunidade. Sem dúvida, né? Porque o marketing, é legal que você falou da esperança, né? Porque no fundo, os projetos de marketing, eles sempre são alicerçados numa possibilidade futura, muitas vezes, né? Então você vai trilhar um caminho que possa gerar um resultado. Isso não deixa de ser uma esperança, né? Conquistar o objetivo. Sim, eu acho que todo mundo que trabalha com marketing, principalmente nessa vertente estratégica, atua muito nessa questão da esperança, como você falou. Você constrói algo, a estratégia vai muito de você projetar cenários, né? Você estrutura algo aqui para buscar um resultado no futuro, né? E você, claro, sempre trabalha com essa esperança de que o trabalho traga resultado, gere valor, enfim, atinja os objetivos que você está buscando ali com aquela ação, com aquilo que você está estruturando. Mas também tem outra vertente da esperança que eu falo do marketing, que eu tenho uma visão do marketing, sim, muito... Hoje o marketing ele é visto como uma ferramenta muito operacional do mercado, né? Pelo menos com alguns colegas que eu converso sobre marketing trazem muito essa visão. E a gente sempre discute na esperança de o marketing ser algo que constrói, né, também outros valores para a sociedade. A gente está vendo movimentos aí como economia circular, que trabalha muito a questão do marketing também, marketing verde, marketing social, né? Então são coisas que estão crescendo também e mostrando outras vertentes do marketing para o mercado também, né? E outras aplicações também para o marketing. Então isso vai um pouquinho na linha da esperança que eu comentei também, né? Do marketing ele deixar de ser uma ferramenta fria, vamos dizer assim, que alguns têm essa visão, para se tornar algo que agregue mais valor de um modo social, de um modo humano também, né? Não sei se é uma visão um pouco utópica, mas é uma visão que eu tenho um pouquinho do marketing também. Não é não. Eu acho legal que... porque, assim, o profissional do marketing, ele também forma opinião, né? Muitas vezes forma a opinião do empresário. Então, é legal a gente levantar essa bandeira também para aquilo que a gente entende como importante para que a gente possa ter, por exemplo, né, um planeta melhor, um futuro melhor, que a gente possa estar ali regando, né, colocando essa sementinha e regando ali, né? Exatamente. E as marcas, você falou, né, de mudar a opinião do empresário, as marcas ela têm um papel fundamental e importante nesse processo de você mudar o mundo. Né, que o marketing, o que é a marca, né, dentro do mercado? A marca ela é uma instituição que ela vai entregar valor para o mercado, vai entregar valor para um cliente. E qual que é o valor que esse cliente está esperando na marca? E é aí que eu digo que está a oportunidade das marcas transformarem o mundo. Que esse valor de transformação, de necessidade de mudança, de necessidade de humanização dos processos, humanização da própria sociedade, existem discussões sobre isso, vem da própria sociedade. Vem da sociedade querer colocar esses valores em prática. E por que não você trabalhar esses valores no processo de consumo e de troca de valores que acontece no mercado? Né? No mercado ali entre cliente, empresas e marcas. Então a marca ela tem um papel fundamental nesse processo. Então isso que eu brinco que às vezes um posicionamento de marca ela pode ser muito mais que simplesmente mostrar os seus produtos e os seus serviços para o consumidor. Você pode mostrar também qual é a sua crença. Né, qual é o seu propósito e como esse propósito agrega, de repente, na construção de um mundo melhor, na construção de um meio ambiente mais protegido, enfim, aí tem várias formas de atuação, mas eu acredito muito nessa linha também quando a gente fala em posicionamento de marca, né, e construção aí de valores que vão além do processo de consumo. É legal, eu até esses tempos ouvi falar assim, esse negócio de missão, visão e valores está fora de moda. Acho que não, né?
Eu acho que não, eu acho que bem pelo contrário. O problema é que eu vejo muitas vezes as pessoas tratarem a missão, visão e valor simplesmente como um protocolo da constituição de um negócio. Eu preciso ter missão, visão e valores, mas é uma formalidade que eu preciso ter. Isso vai muito aí da cultura empresarial. Eu vejo a missão e visão e valores, ela traduz tudo que a empresa para o que a empresa acredita e para onde ela vai, Então é a construção da cultura e da personalidade dela que isso vai se refletir no mercado. Então, quando a gente fala assim, porque isso está fora de moda, eu acho que está na hora de rever, porque isso também acontece, né? Nada é fixo e para sempre, né? Eu acho que você monta um negócio, você tem uma visão, missão e valores, e com o tempo, conforme esse negócio vai evoluindo, os mercados vão se modificando, as pessoas vão mudando o conceito delas sobre o que é consumo, sobre o que é valor, há uma necessidade de você também rever isso. Então, eu acho que quando dá essa sensação que acho que isso aí não tem muito efeito, é porque chegou na hora de rever isso, porque, de fato, pode estar tendo uma dissociação entre a visão, missão e valores daquela empresa e o que o mercado e os próprios colaboradores estão. Porque o primeiro a falar que não está funcionando, que é só moda tal, é o colaborador, né? Porque muitas vezes ele vê essa dissociação. O que eu estou fazendo aqui não está caminhando em direção à missão, visão e valores. Então, eu acho que rever isso é um passo importante. E isso é um papel do marketing, auxiliar também as gestões, né, a parte estratégica da organização, a entender se o que o mercado está demandando está alinhado com a minha missão, visão e valores, para também fazer essa troca e continuar sendo relevante no mercado e o negócio fazer sentido. Né? Muito legal, muito legal. Por isso que eu gosto do market ou marketing, né? Então, marcando, né? O negócio não é engessado, né? Ele está caminhando, né? Eu gosto desse pensamento, né? De você estar sempre construindo algo, né? Você nunca chega ao fim. Eu acho que a hora que chega ao fim não faz mais sentido, né? Exatamente. Legal, legal, muito bom. A gente já fomos lá para frente, né? Na conversa eu tenho uma pauta aqui para seguir, né? Vamos lá, eu queria te perguntar. Deixar fluir. Mas tá excelente, né? Deixa eu te perguntar um negócio aqui que eu queria saber do Lucas Damasio. Você não é de Curitiba, né? O Marketices, para você que está nos assistindo, é produzido aqui em Curitiba. Então, nós temos aqui, obviamente, muitos profissionais que vieram para Curitiba, talvez pelo sucesso da cidade, enfim, não vou, porque eu sou suspeito de falar de Curitiba, né, por ser curitibano, mas você não é de Curitiba e veio para Curitiba por quê? Exatamente. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Americana, né, fica na região metropolitana de Campinas, ali a 1h20 de São Paulo, capital. E eu vim para Curitiba justamente por uma oportunidade de trabalho. Né? Então, eu comecei a minha carreira em Americana como publicitário. Né? Minha formação de base é publicidade e propaganda. Então, comecei como publicitário, atuei em agências lá de publicidade, sempre na parte de produção de conteúdo, redação e mídia e estratégia. Né? Sempre foram as minhas linhas de atuação. E aí, lá em Curitiba, eu conheci o cooperativismo. Tive uma oportunidade... lá em Americana, eu conheci o cooperativismo e tive a oportunidade de trabalhar na Unimed Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Era o nome da cooperativa lá da Unimed. Trabalhei durante 5 anos lá e aí eu saí porque eu tentei um empreendimento próprio, né? Montei uma agência de comunicação própria que depois... acabou ficando com um sócio e tal, eu acabei saindo do negócio. E quando eu saí do negócio, mesmo estando fora, não trabalhando como colaborador da Unimed lá, eu ainda fiquei envolvido com o cooperativismo, fiz alguns trabalhos via agência para a Unimed de lá. E aí, quando eu saí, estava no mercado de novo, eu tive algumas oportunidades de trabalho, mas aí me surgiu 2 oportunidades que me chamou muita atenção. Na verdade, 3. Uma em São Paulo, capital, mas naquele momento para mim não era interessante ir para São Paulo, capital. Uma em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e outra aqui em Curitiba. Todas elas relacionadas com cooperativismo. O meu lado pendeu para Curitiba justamente por aqui ser Unimed. E eu já havia trabalhado no sistema Unimed, tive aquela experiência lá, adorei trabalhar com a área de saúde, com a área de serviços. As outras 2 cooperativas que eu ia trabalhar era mais produto, né, formatação de produto. Eu falei, não, eu quero continuar na área de serviços. Né, então, dentro dessas 3 oportunidades, optei por vir para Curitiba. Né? Hoje eu estou na Unimed do Estado do Paraná, Federação, uma cooperativa de 2º grau. E não me arrependo nem um pouco. Você falou que é suspeito falar de Curitiba, eu também sou muito suspeito falar de Curitiba. Estou há 11 anos aqui e não me vejo saindo de Curitiba, não me vejo indo para outra cidade. Quero ficar aqui ainda por muito tempo. Né? Quero
formar raízes aqui agora. Legal. Esse negócio do marketing voltado a cooperativas, né? Tem uma linguagem toda própria, esse segmento de médico, então, nem se fala, né? Para quem está nos assistindo, assim, o que você diria desse mercado do cooperativismo? Existem, a gente sabe, muitas cooperativas, né, espalhadas pelo Brasil todo. Você também, acho que vai ser suspeito falar de cooperativismo e marketing, né? Só um pouquinho, mas tenho certeza que tem muito a falar sobre esse ramo, digamos assim, se é que podemos dizer que né, do cooperativismo. O cooperativismo ele é um modelo de negócio assim que eu acho incrível, né? Em todas as suas frentes, hoje nós temos 7 frentes de trabalho de cooperativismo, né? Que eles são, não digo gerenciados, mas acompanhados pela OCB, a Organização Brasileira do Cooperativismo, né? E cada estado tem a sua também OCB, né? A sua OCEPAR, aqui no Paraná nós temos a OCEPAR, né? A Organização das Cooperativas Paranaenses. E assim, é um modelo muito rico de trabalho, que gera muita riqueza e gera muita oportunidade e ainda tem muito a crescer no mercado brasileiro. Nós temos aqui alguns marcos muito importantes em cooperativismo. Por exemplo, a própria Unimed, ela é a maior experiência em cooperativismo na área de saúde do mundo. Né? É a maior, não tem uma maior que a Unimed, que congrega quantidade de médicos, quantidade de profissionais, quantidade de cooperativas também. Né? Então, é uma marca muito relevante. Né? O agro brasileiro também aqui no Paraná é muito forte. Né? O agro é um dos principais exportadores, um dos principais geradores de riqueza e são cooperativas, a maioria é cooperativa. Então, o cooperativismo, como você falou, eu sou suspeito de falar porque ele é um modelo de negócio diferente de uma empresa tradicional, de uma empresa normal, né? IOF, que dizem. E ele tem oportunidades ainda de crescer muito dentro do mercado. Eu acho que o cooperativismo ainda pode fazer muito economicamente e socialmente pelo Brasil. Sim. Né? Uma característica muito específica, que a gente até discute muito isso quando a gente vai fazer campanha na cooperativa. Né? Porque uma empresa tradicional, ela tem um capital, ela tem um investidor ou investidores que não necessariamente estão naquela localidade onde uma unidade da empresa está instalada. Então, o que essa empresa faz? Ela vem, traz os produtos dela, capta a riqueza do mercado, os valores do mercado e leva para os acionistas que podem estar em outro lugar. A cooperativa não. Tudo que ela produz de riqueza, ela reinveste na localidade onde ela está. Então, isso é uma característica muito legal da cooperativa, que ela é um negócio próspero, um negócio que gera muita riqueza e que proporciona o desenvolvimento econômico e social nas cidades e nas regiões onde elas estão inseridas. Porque toda a riqueza que ela agrega do mercado, ela reinveste ali. Então, por exemplo, onde a gente tem Unimed implantado, isso... existem pesquisas, Brasil afora, até outros colegas também no mestrado fizeram esse tipo de pesquisa, que onde você tem Unimed, você tem, por exemplo, uma estrutura de saúde melhor. Né? Porque a Unimed ela estimula o aprimoramento do médico, ela estimula a formação e aprimoramento de outros profissionais de saúde e estimula também o aprimoramento de estruturas para atendimento de saúde, não só particular, não só da Unimed, das marcas próprias, mas também do setor público. Então, isso estimula que isso se desenvolva de uma forma que quem vai se beneficiar é aquela região, a população que está naquela região. Sem dúvida, ele eleva o sarrafo, né, do atendimento médico também para a população em geral, que também, depois, né, obviamente, ela vai querer que esse padrão disponibilizado pela Unimed, por exemplo, dos médicos da Unimed, também vá para o social, né, para a parte disponibilizada pelo governo, pelo município. Né? Exatamente. E aí a Unimed, na própria atividade que ela faz também, atividades de apoio, atividades de patrocínio, as atividades de marketing, ela também acaba gerando ali movimentações econômicas e sociais que ajudam nesse desenvolvimento também. Sem dúvida. E esse mercado de cooperativas também, ele é um mercado, obviamente, muito próspero, muito pujante, e tanto é que muitas dessas cooperativas acabam migrando e se tornando instituições financeiras também. Até a Unimed tem também uma participação agora com a Unicred. Né? Se você pegar as cooperativas aí também migraram para banco, como Sicredi, Sicobi, muitos outros, né? Que começaram lá com cooperativas, né, às vezes do agro e tal, e acabaram migrando para instituições bancárias, né? Sim, esse é um dos fenômenos do cooperativismo também que eu acho fantástico. E eu acho que ele é pouco explorado no Brasil. Eu acho que ainda a gente tem espaço para explorar mais isso, que é um diferencial das cooperativas em relação às outras empresas também, que acabam tornando-as concorrentes complicadas para as empresas tradicionais, que é a intercooperação. A intercooperação nada mais é do que a relação entre cooperativas, pode ser do mesmo ramo ou de ramos diferentes, para fomentar novos negócios.
Então, essa questão dos bancos, ela é justamente isso. Quando a gente surge uma Sicredi, uma Unicred dentro do contexto de saúde, dentro do contexto do agro, é justamente isso. O agro, por exemplo, ele precisava de um financiamento para colheita, para maquinários, enfim, para comprar insumos. Então, os cooperados, a cooperativa precisava desses créditos, dessa linha de crédito para isso. Então, eles se juntam o capital, formam uma cooperativa financeira, que é o caso dessa Sicredi e tal, para fazer giro de capital e fornecer empréstimo, fornecer recurso para que os cooperados possam fazer o negócio crescer. Consequentemente, a cooperativa cresce, a riqueza produzida pela cooperativa cresce, esse banco, né, essa cooperativa financeira, ela vai crescer também e aí vai gerando filiais, vai crescendo e a gente vê. As cooperativas hoje ocupam, de financeira que você comentou, ocupam uma posição de destaque também no mercado. Sem dúvida. E existem verbas aí para posicionamento de marca, para ações e vai crescer cada vez mais. Existem cooperativas de crédito aí que tem, né, eu sei de conversa com colegas, que existem planos de investimento aí para fazer um crescimento cada vez maior, ano a ano. Com certeza, tem um modelo de negócio muito interessante, né? A tal da relação ganha-ganha, né? Porque Exatamente. você consegue uma taxa de juros menor, você está contratando um serviço que no final das contas é teu mesmo. Então, se você é um cooperado, a cooperativa cresce, você cresce junto. O modelo de negócio é interessante, compartilhando lucros, né, recorrentes do período. Eu acho legal. Inclusive, sou cliente de uma cooperativa, bacana. Então sou suspeito. Isso é bem legal. Também sou cliente de cooperativas e trabalho em uma e sou cliente de outras. Né? Com certeza. Sou muito fã desse modelo de negócio. Sem dúvida. E me fale assim, você é um cara do meio acadêmico, estudioso, e a gente tem percebido aí que o marketing tem sofrido uma influência bastante grande aí do digital, né, da inteligência artificial. E para onde que a gente caminha? Olha, gostei muito dessa pergunta, porque hoje, como você comentou, eu estou no meio acadêmico, né? Hoje eu estou fazendo um doutorado e estou indo muito para essa linha também de me formar pesquisador e cada vez mais, né, me identificar como pesquisador, além de um profissional da área de marketing. E a inteligência artificial e o marketing digital estão no núcleo da pesquisa atual que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo agora. Legal. Que são assuntos assim, é um assunto que está fomentando o mercado, surgiu do mercado, né, surgiu na prática ali e está transformando a realidade dos negócios. Né? O marketing digital ele mudou muitos paradigmas quando a gente fala da questão de negócios, na questão de relacionamento consumidor, organizações, marcas, mudou a forma como as marcas exploram a sua persona, a sua personalidade para o consumidor. Mudou a lógica de comunicação, né? Antes a gente tinha aquele quadrinho, né? Na época que eu me formei, era bem tradicional, emissor, receptor, mensagem e receptor, né? Era assim a comunicação. O marketing digital, as plataformas digitais mudou toda essa lógica. Tem hora que a empresa é o emissor, tem hora que a empresa é o receptor da mensagem do cliente. Então, toda essa lógica mudou. Então, essas dinâmicas vão mudando e vão exigindo que as empresas adotem novas capacidades, novas habilidades para poder lidar com isso e se tornar competitiva no mercado. E eu estou estudando exatamente isso. E como é interessante que assim é um caminho sem volta. Né? A gente tem muitas discussões, por exemplo, do marketing digital, o marketing tradicional, né, que eu acho que não existe essa divisão. Eu acho que é uma evolução natural das habilidades do marketing digital. Que a gente fala, marketing offline, mas o marketing offline ele não é só comunicação, ele tem todo um pensamento estratégico. Esse pensamento estratégico migra também para o digital e ajuda o digital também a se desenvolver. E a parte da inteligência artificial, que é principalmente no marketing, eu vejo assim, eu sou muito fã de dados também. Eu acho que o profissional de marketing assim que não trabalha com dados, ele perde muito, né? Ele perde muito capacidade de análise, ele perde muita capacidade de projetar cenários, que é o que a gente falou no começo lá. E a inteligência artificial, além, claro, de fazer uma entrega de serviço diferenciada no mercado, de fazer algumas linhas de atendimento, relacionamento com o cliente, prospects, ela também é muito importante nesse processo de auxiliar dentro do ambiente digital você a coletar uma quantidade de dados enorme, porque você tem dados imensuráveis nas plataformas digitais. E a inteligência artificial ajuda você a coletar isso de forma eficiente e ajuda você a organizar esses dados para que você possa fazer uma análise adequada daquilo. Né? E para que você possa entender esses dados e aí direcionar suas estratégias também. Então, eu acho assim que são
ferramentas e recursos que chegaram no mercado, que não vão sair do mercado. Eu acho que isso está transformando os paradigmas de atuação dos profissionais de marketing. E isso vai agregar cada vez mais. Não acredito, por exemplo, que muitas pessoas discutem que a inteligência artificial vai substituir o profissional de marketing. Até porque a inteligência artificial ela vai fazer algumas atuações, ela vai fazer algumas análises, ela vai fazer algumas coletas, mas ela precisa de alguém por trás daquilo para entender todos esses movimentos e direcionar a atividade dessas inteligências, desses recursos tecnológicos. Ela não vai substituir, mas ela vai modificar e vai facilitar muito a vida do profissional de marketing. Com certeza. E me diga uma coisa, tem agora aí Google, né? Tem aí algumas notícias aí de informações que acabaram vazando e tal sobre o algoritmo, como eles têm trabalhado, né? Essa ferramenta e tudo mais. O que você tem a dizer aí para onde essas big techs aí podem chegar com tudo isso? Eu acho que assim, essa questão de segurança da informação, né, essa questão de vazamento de informações e tal, sempre foi um lado muito crítico, né, dessa questão do marketing digital. Existem linhas também de pesquisa e profissionais de atuação que ficam focados nisso para que evitar que esse tipo de coisa aconteça, que esses vazamentos aconteçam, que esse tipo de informação até de uma base de negócio, vamos dizer assim, como aconteceu da Google vaze, isso, né, mostra ali como que eles estão fazendo essa atuação no mercado. Mas eu acho importante também que as big techs e as grandes empresas, que são empresas já mais consolidadas e que vêm de uma história também dentro do seu negócio, né, já de algum tempo, então, e são de tecnologia, mas elas também estão sofrendo impactos com essas novas tecnologias que chegam no mercado, que elas mesmas fomentam, né? Então você tem novas tecnologias que vêm chegando, mas você tem que adaptar toda uma estrutura interna e um pensamento interno também para lidar com isso. E as big techs precisam fazer isso também, senão elas acabam também derrapando, né? Acabam não evoluindo, acabam sendo, vamos dizer assim, reféns da própria ferramenta, né, que elas desenvolvem ali. Nesse caso específico do Google, que foi alguns vazamentos de informação que deram ali como eles estavam tratando aqueles dados e tal, né? Eu acho que isso a gente esbarra não só numa questão tecnológica, mas numa questão também de conduta interna. Hoje a gente se fala muito de ética, de confidencialidade dos dados e de consentimento do uso de dados por parte do consumidor. Claro que uma empresa como o Google vai ter dados ali desde quando ela começou, né, desde a época que nem se pensava que era necessário você consentir a utilização de um dado de alguém para você fazer pesquisa. Esse eu acho que é até um dos diferenciais do Google, por ela ser uma das mais antigas do mercado, ela tem muitos dados. Né, dados muito antes que a gente falar de LGPD, da gente falar de marco da internet, não sei se você se lembra ainda, Sim. né? Esse é o grande diferencial do Google, inclusive, eu acredito que Eu também. Ele tem uma base assim muito grande. Então ele tem o uso de ferramentas que ajudam ele a analisar essa massa de dados e a se tornar mais relevante, mais impactante no mercado e continuar sendo o Google. Mas eu acho que alguns cuidados assim precisam ser tomados, né? Quando vazou esses dados do Google, vazou a forma como eles utilizavam, até como manipulava alguns links patrocinados, né? Teve alguma coisa dessa forma. Isso é importante se discutir porque vem nessa linha de eficiência, vem nessa linha de ética dentro desse ambiente digital, desse mundo de dados, que é um assunto que daqui para frente vai crescer demais por causa do uso de inteligência artificial para captar e analisar esses dados. Então, eu acho isso importantíssimo, né? Existem grupos de pesquisadores na Europa, teve um congresso agora há pouco tempo em Portugal, discutindo só isso. Vai ter um agora nos Estados Unidos, eu não me lembro exatamente onde, mas vai ter um também discutindo ética na utilização de recursos digitais, inteligência artificial, né? Vai participar lá provavelmente, acho que vai ter um pessoal do Google lá também, Facebook, enfim, né? Como vai estar lá na casa deles, acredito que eles vão participar disso também. E isso é extremamente relevante. Eu acho que uma empresa, mesmo uma big tech, uma gigante tech, né, como o Google, se não tomar cuidado com alguns pontos relacionados a isso, a transparência dos dados, né, como ele trata isso, deixar claro como é tratado, como é captado, como é feito a operacionalização do algoritmo para você fazer uma entrega daquilo que você está comercializando também como produto, né, eu acho que a empresa pode ter problemas. A gente observou até no mercado uma queda significativa das ações do Google depois que aconteceu isso, né? Então, eu acho que esse é o principal risco, você perder valor de mercado. E, consequentemente, você perde valor de mercado, você começa a perder relevância para o consumidor.
perdeu relevância para o consumidor, aí é muito difícil recuperar. É que hoje, assim, você fala, mas quem substituiria o Google? Difícil. Então, o Google, especificamente, está numa posição confortável, porque é difícil alguém que vá, né, substituir hoje as ferramentas que o Google tem como principal buscador de internet, como a principal ferramenta de entrega de links patrocinados, de mídia patrocinada na internet. Então, é complicado, mas pode acontecer, né? Se não se toma cuidado. Pelo menos essa é a minha visão. Sim. Aí, por outro lado, enquanto profissional do marketing, né, quanto mais haja evolução aí dessas possibilidades de você desenvolver estratégias ali com a utilização, né, dos algoritmos e tudo mais, né, é interessante, né, para o profissional. Não, isso é extremamente interessante, né? Eu acho que assim, é uma oportunidade, eu acho que o profissional de marketing ele tem que entender esse ambiente, ele tem que entender esses mecanismos, porque isso vai ajudar muito no futuro. Isso que a gente fala, a gente discute muito, né, quando a gente olha pesquisas de marketing, que são as capacidades, as habilidades adquiridas internamente pelas organizações e pelos profissionais, né? Eu acho que essa mudança de mercado exige essa transformação, vamos dizer assim, reaprender o mercado, reaprender as habilidades necessárias para você estar dentro desse mercado e você fazer aí as projeções estratégicas que você precisa. Eu acho assim, indispensável para o profissional de marketing hoje que ele não precisa dominar, ele não precisa ser expert, né? Também tem esse lado também, né? Principalmente na academia a gente discute muito isso. Mas você tem que ser expert. Não, você não precisa ser expert nisso, mas você precisa conhecer o funcionamento disso para você entender quando você vai encaixar e usar isso dentro de um processo e quando você não precisa, né? Então, basicamente isso. E se pudesse dar uma elucidada para quem está nos assistindo a respeito assim, né, dos potenciais dessas plataformas, né? Você tem Google por um lado, você tem o Meta ali que envolve Facebook, Instagram, WhatsApp. Você tem por outro lado, você tem o LinkedIn. Também tem aí agora o TikTok, né? Que também vem tendo uma participação assim grande, eu diria até, principalmente do público mais jovem, apesar de que até eu que tenho 53 anos também me vi hoje sendo um usuário assíduo do TikTok. Eu acho interessante que o algoritmo do TikTok ele consegue ser bem assertivo em cima dos teus gostos e tudo mais, e pelo fato dele poder entregar vídeos mais longos também, eu acho que ele também tá indo bem. Mas e aí, como entender cada plataforma dessa, o que ele pode utilizar, quando utilizar, como ele fazer uma análise assim, né, de produto, persona, plataforma, veículo, e vamos engrossar esse caldo e colocar mídia offline também, quando lançar mão de rádio, de TV, enfim. Não, perfeito, Fernando. Essa pergunta acho que dá uma discussão bem boa. Assim, eu particularmente acredito no marketing construído de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? É aquele marketing onde você olha o mercado, você analisa o cliente, traz essas informações para dentro e produz a sua estratégia. Sua estratégia seja posicionamento, seja comunicação, seja formatação de um novo produto, serviço, né? Tudo é de dentro para fora. O que eu vejo na utilização dessas ferramentas que você comentou, né? Que são ferramentas aí multipúblicos, né? Você atinge público de todas as idades, como você comentou, em vários locais, com vários interesses. Eu acho que o principal ponto é você entender, por exemplo, qual que é o interesse do seu público com cada uma dessas plataformas. Por que seu público usa o TikTok? É para entretenimento? O seu público é produtor de conteúdo do TikTok? Por exemplo, faça uma reflexão agora mesmo. Você chegou nesse podcast, nesse conteúdo aqui, provavelmente por um interesse. Você viu, você clicou, você estava buscando, você foi impactado dentro de um contexto ali por um link que foi te indicado ali. Então, como que isso funcionaria, por exemplo, para o seu negócio em relação ao público que você quer atingir? Então, primeira coisa, conhecer o seu público e o seu mercado. Saiba qual é o interesse desse. E essas empresas, Google, Facebook, LinkedIn, têm muitos dados para que você possa fazer o filtro e entender esses interesses diferenciados. Você entendeu esses interesses, entenda a forma de entrega e como que essas plataformas, aí a gente meio que começa a entrar meio em design de serviços, mas tentar entender como que essas plataformas elas têm uma atuação dentro do dia a dia do seu público. É entretenimento, é uma plataforma de negócio, é uma plataforma no caso do LinkedIn, de busca de vaga de emprego, ou de busca de artigos e profissionalização, ou no caso do Instagram lá, buscar
enfim, contato com influenciadores, dicas, né? Hoje a gente tem uma lista de influenciadores muito grandes, por exemplo, na área médica, eu posso falar um pouquinho da área médica, o público jovem, a gente tem uma pesquisa que diz que antes de procurar um médico, quando tem uma condição de doença, ela procura um influenciador ou alguém nas redes sociais que já tenha passado por aquela condição dele. Ele procura essa pessoa primeiro para depois procurar um médico, numa estratégia de contato com esse público mais jovem, né? De um posicionamento de um serviço. Como que eu poderia utilizar isso, né? Esse comportamento dele dentro do Instagram, para mostrar para ele o comportamento seguro, que ó, não tem problema você consultar alguém, né, que não seja da área médica, mas que passou por esse problema, tem um histórico disso, tem uma experiência, mas qual é a segurança de você, de fato, ter que procurar um profissional médico, um serviço de saúde, mas como eu demonstro isso de uma forma lúdica, adequada, né, não agressiva, né? Não posso dizer, ó, você está errado com esse comportamento, porque ele não está. É natural do ser humano que ele vai querer procurar pessoas que passaram por uma experiência pela qual ele está passando, que ele sabe que ele vai passar. Mas como que você encaminha ele para uma linha segura, que não precisa ser necessariamente o meu produto, mas nesse caso de saúde, mas falando, ó, legal, conheça a experiência, analise, mas não deixe de procurar um médico. Né? Não deixe de cuidar da sua saúde de uma forma acompanhada, de uma forma responsável, de uma forma profissional, né? Com um profissional. O Google não é médico, né? O Google não é médico. Já consultei o Dr. Google. É natural, não. Até eu que trabalho num plano de saúde já fiz isso, né? Já consultei uma dor de cabeça, uma coisa assim, deixa eu ver o que é, né? Mas é importante, assim, você tem que usar essas plataformas, mas como que as marcas, elas acompanham esse comportamento? Então, eu acho que essas plataformas, elas ajudam muito nesse sentido, né? Muito nesse sentido de você captar os dados, você construir a sua estratégia e você utilizar as próprias plataformas para poder ir falar com o cliente. Aí seja numa orientação, seja só num contato mesmo, né? Porque é importante para a marca também, no processo de posicionamento, não querer só vender o tempo todo, mas estar presente na vida do usuário também, do cliente. Né? Eu acho que quanto menos vender, melhor, porque quanto mais você estiver presente na vida do usuário, na hora que ele precisar consumir, comprar, ele vai lembrar de você. Exatamente. Né? Isso é a construção da sua fatiazinha na cabeça do cliente, né? Share of mind. Sim. Né? Então, isso é importante também. Então, eu acho que essas plataformas ajudam muito nisso. Então, é importante, assim, você conhecer a fundo. Não pode, assim, jogar qualquer anúncio lá, de qualquer jeito, fazer qualquer publicação. Não, entenda primeiro qual é o comportamento do seu público, quais são os interesses do seu público e como esses interesses linkados a essas plataformas podem beneficiar o seu negócio. Eu acho que essa é Eu não gosto muito de fórmulas prontas, de receita de bolo, mas acho que isso é um norte. Né? Um norte para poder começar a desenhar uma estratégia bacana utilizando isso. É legal, né? Muito se fala em cross-marketing, comunicação multiplataformas, mas não é bem assim, né? Você tem que entender, como você falou mesmo, né? E só fazendo um complemento, você comentou do offline também. Né? A gente fala muito do digital, às vezes a gente deixa o offline de lado, mas eu acho que funciona da mesma forma. Eu acho que até para você escolher os seus produtos offline, entender o comportamento do seu consumidor por meio de dados das plataformas digitais ajuda demais. Você escolher lá uma TV que você vai colocar seu anúncio, um jornal, um rádio. Então, eu acho que esse comportamento, esses dados que vêm das plataformas digitais também auxilia muito na hora de você montar a sua mídia offline. Inclusive, vai te indicar qual é a relevância de você ter para esse público uma mídia offline ou não. Né? Porque tem público que você pode trabalhar 100% digital. Mas tem público que você tem que trabalhar no offline. O Nubank é um case desse. Né? Não sei se você conheceu o case do ano passado no Nubank, que ele fez anúncios offline enormes em São Paulo. Né? Fez um investimento enorme em anúncios offline. E é um produto 100% digital. Então você vê qual que é a lógica, mas é o entendimento que eles tiveram, que muita da fatia do público deles ainda consome mídias offline, consome formatos offline. Sim. Então é importante para eles, em alguns casos, você estar presente, né, nesses veículos também. Então, isso é importante. Isso é tudo de análise do público. Por isso, eu acredito muito que a eficiência vem de fora para dentro. Legal. E você, enquanto estrategista, prestador de serviços da cooperativa Unimed, o que a Unimed tem feito hoje para explorar todo esse mercado aí? Eu sei que vai ter alguns segredinhos que você não vai passar, né? Mas assim, o que você possa elucidar aí para a gente a respeito desse tipo de comunicação, tipo de abordagem da Unimed? Não, de forma geral, assim, eu sou muito fã da marca Unimed, né? Sou muito fã dela pela forma como ela foi construída ao longo dos anos, né? A marca Unimed é uma marca com mais de 50 anos de mercado, 50, né? Mais de 50 anos. Ela surgiu em Santos, lá no litoral de São Paulo, né? E depois se pulverizou para o Brasil todo numa velocidade enorme. E hoje ela tem um trabalho, falando aqui de Paraná, que é onde é o mercado que eu observo, né, da Unimed, nós temos um posicionamento muito consistente da marca. Né? A construção da marca ela vem muito nesse sentido, oferecer acesso à saúde qualificada,
né, por meio de médicos qualificados, por meio de recursos qualificados, e construir para o consumidor a oportunidade de você ter como recurso de cuidado com a saúde toda essa estrutura qualificada com base no cooperativismo. Né? Então, o que a gente constrói muito, por exemplo, como valor de marca Unimed? A gente traz a história da marca. A história da marca, ela né, isso não, né, você comentou de segredismo, mas isso não é segredo, isso está aberto no mercado. Né? Se você pesquisar Unimed, você vai encontrar diversos... Você encontra muitos estudos acadêmicos sobre a Unimed, quando você fala de cooperativismo, que traz essas questões, e você encontra muita informação de mercado também. Então, é uma marca que tem uma história muito grande, que ao longo de toda a sua história... É claro, como todo negócio teve problemas, mas ela sempre está em evolução, é uma marca que ela sempre está crescendo. Né? É uma marca muito tradicional. Se você vê o verde da Unimed, é considerado um patrimônio de mercado, né? Por isso que a gente tem todo um cuidado com a marca, a aplicação da marca. A construção da própria marca Unimed, ela foi uma marca única durante muito tempo. Ela passou por uma revitalização agora bem recente, uma modernização da marca necessária, mas toda a essência foi mantida, né? Para a gente garantir essa força dela. E a Unimed é uma marca que, assim, eu aprendi isso muito na academia, mas aprendi com a Unimed também, essa questão de a necessidade de você olhar para fora, para entender qual que é a necessidade, o comportamento do cliente, para você trazer isso para dentro e transformar isso em estratégia, transformar isso em recurso, para que você devolva essa entrega para o cliente. Então, acho que isso é uma das vantagens essenciais da Unimed. A possibilidade também da Unimed, ela ser uma cooperativa, como eu falei, ter uma intercooperação, ajuda bastante, por exemplo, numa formação de rede. Então, você tem um diferencial de mercado numa formação de rede. Você tem Unimed aqui em Curitiba, você tem Unimed em Ponta Grossa, você tem Unimed em Guarapuava, em Apucarana, falando aqui na Londrina, Maringá, falando de Paraná. E o cliente ele pode ser atendido em todas essas Unimedes. Né? Você tem um atendimento em todas essas Unimedes. Então, isso é um diferencial de mercado também. E a gente tem buscado agora no mercado. Nós fizemos uma campanha o ano passado de posicionamento de marca, reforçando essa identidade da marca Unimed, e eu gosto muito dessa questão quando a gente faz campanhas institucionais aqui no Paraná, de trazer essa essência do cooperativismo para a comunicação. Eu acho isso muito importante. Eu acho que algumas cooperativas elas fazem comunicação para o mercado sem trazer isso. E eu acho isso um valor muito importante para a marca. Trabalhar essa associação forte do que é o cooperativismo com a marca e qual a importância do cooperativismo para aquela localidade, que a gente falou mais cedo, né? Quais as vantagens disso. Então, a Unimed, a gente constrói isso, a gente tem um cuidado de construir isso muito bem no posicionamento. Aí eu estou falando de Unimed Paraná, né, que é uma cooperativa de segundo grau, é uma federação que ela representa institucionalmente a marca Unimed no estado. Mas, claro, a gente tem as Unimedes locais, Unimed Curitiba, Unimed Ponta Grossa, como eu comentei, que tem as suas estratégias de marketing e posicionamento locais também, né, que aí elas vão mais na questão de analisar mercado, sim, essa comunicação para mercado, comercialização, elas que cuidam da parte de hospitais, a parte de recursos, de atendimento ao cliente, então elas têm todo esse cuidado ali. Eu estou falando mais de uma questão mais institucional, de uma campanha, sim, mais de posicionamento, de guarda-chuva de marca, né? Então nós construímos muito essas campanhas de vínculo da imagem da Unimed, da força da marca Unimed, com os elementos que marcam e são reconhecidos do nosso estado também no Brasil todo. Então, a gente, na nossa comunicação visual, por exemplo, a gente trabalha muito com elementos como o pinhão, como a araucária, o cálice de Vila Velha, lá de Ponta Grossa, as cataratas. A gente traz muito isso para a comunicação, a gente trabalha muito essa associação, porque é aquela questão, a Unimed ela tem orgulho de estar aqui, né? Ela tem orgulho de ser paranaense, no caso aqui, né, falando do estado, e ela tem orgulho de fazer parte de cada cidade, tanto é que ela traz a cidade no nome, né? Então é a Unimed Curitiba, sim, é a Unimed Ponta Grossa, é a Unimed Maringá. Então ela tem esse vínculo muito forte, essa identificação muito forte com cada localidade que ela está. E a gente traz isso para a comunicação como uma forma de trazer esse reforço de marca também. Sim, é uma estratégia muito boa, né? Porque você tem no usuário aquela sensação do pertencimento, né? Então, esse pessoal é daqui, né? Então, essa pegada. Exatamente. Eu, durante muitos anos, eu achava que a Unimed era de Curitiba, inclusive. Talvez até por conta desse posicionamento, né? Dessa inserção de elementos que são culturais nossos aqui, né? Então, uma boa estratégia. A Unimed Curitiba é uma das mais antigas que a gente tem no sistema Unimed. Mas é justamente essa comunicação, essa construção que a Unimed traz desde a sua história, assim, ela é fundamental para justamente ter esse vínculo, né? Você falar, é a minha Unimed, né? É a minha. É a Unimed daqui, né? Isso pra gente é um valor muito, muito legal, né? Quando a gente vê o pessoal falando, não, é a minha Unimed, né? Então sim, é legal isso. É muito bom, e é um mercado muito competitivo, né? Tenho certeza que você tem desafios diários ali, né? Você com a tua equipe lá para poder manter esse posicionamento, não perder mercado e ao mesmo tempo atender bem o usuário final, mas também ser um negócio
rentável também para a classe médica? Como é que vocês cuidam disso tudo assim internamente? Como é que vocês têm essa visão? Queria aproveitar esse momento para falar, claro, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Sem dúvida. Eu tenho uma equipe de alta performance, né? Eu faço parte de uma equipe de alta performance. Nós temos uma gestora que nos conduz em todos os processos lá. E nós temos uma equipe multidisciplinar formada ali. Eu mais um colega nos processos de marketing, nós temos designers gráficos, nós temos jornalista, nós temos produtora de conteúdo. A gente tem uma equipe bem completa para dar conta de toda essa comunicação. Então, a gente trabalha muito integrado nisso. Eu acho que assim, o profissional de marketing ele tem que estar integrado também numa equipe de alta performance, numa estrutura de alta performance para poder dar vazão às questões que ele fala de estratégia transformada em entrega de valor, seja na comunicação, seja no desenvolvimento de produtos, seja no atendimento, gerando experiência para o cliente. Então, na estrutura da Unimed, hoje nós temos, assim, dentro da área de comunicação e marketing, essa estrutura, né, onde nós temos uma gestão que nos conduz ali, temos uma equipe de 8, 9 pessoas, né? Agora 9 pessoas. E aí nós temos estruturas também que trabalham em conjunto, uma estrutura de mercado, que é onde fica concentrada aí a parte específica de operacionalização, de desenvolvimento de serviços, de desenvolvimento comercial, né? De toda a parte comercial. Nós temos uma área específica de gestão de clientes responsável por criar toda a parte de experiência do cliente, de atendimento, acolhimento, direcionamento, enfim, toda essa parte, né? As partes regulatórias, a área de saúde, ela é uma área muito regulamentada, né? Nós temos a ANS, que tem aí todos os direcionamentos regulamentares que a gente precisa seguir e que são necessários para o mercado, né? São muito necessários para o mercado. E o marketing também, em alguns momentos na atuação, precisa entender de algum desses aspectos regulamentares, que é um dos desafios que a gente tem, justamente para que as nossas ações sejam, né, certinhas ali, em conformidade com o que precisa ser, né? O que a gente precisa entregar para o mercado, entregar para o consumidor e está dentro da legislação também. Então, isso é muito importante dentro desse processo. Mas, basicamente é isso. Então, nós temos uma equipe onde a gente analisa as demandas, analisa o mercado, analisa as necessidades. A gente discute muito internamente. É uma equipe que fala, que se comunica demais. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso é um ganho, uma habilidade muito própria nossa, né, que nos dá o ganho. A gente está o tempo todo discutindo. Não que a gente concorde com tudo o tempo todo entre a equipe, que eu acho até saudável. Né? Quando você tem uma equipe, você tem opiniões e visões divergentes. Né? Eu acho que isso estimula que a gente faça análises mais aprofundadas. Sem dúvida. Né? Não é naquela competição para ver quem tem razão, mas é para justamente a gente entender o melhor caminho a ser seguido. Né? Então, essas divergências elas são importantes. Então, você ter essa discussão, ter essa comunicação, nos dá a oportunidade de trabalhar com soluções muito ricas. Né? Então, a gente entrega soluções muito ricas a serviço do Sistema Unimed Paranaense, né? Como profissionais de marketing ali, também para os nossos clientes, enfim, para o mercado. Então, isso nos ajuda a movimentar bastante. Muito legal. Quando você fala em soluções, hein, né? Você como acadêmico, voltar um pouco para o meio acadêmico, o acadêmico trabalha muito em cima de teoria, né? Estuda muito. Sim. E existem muitas teorias, né? Agora, e na prática? Tem muita teoria que você estudou bastante, que daí você vai aplicar lá. Na prática, não é bem assim. Como é que você pode me falar aí sobre prática e teoria? Essa é uma discussão bem interessante. Tem uma frase que eu ouço bastante, que na prática a teoria é outra, né? Eu acho que, assim, entendendo um pouquinho mais agora, como eu estou dessa parte acadêmica, desenvolvimento de teorias, análise de teorias aí, vou fazer um resumo aqui, bem simples, tentar fazer um resumo bem simples para colocar a minha visão. Eu acho que, assim, toda teoria, ela dá suporte para a prática. E toda prática, muitas vezes, ela sai na frente da teoria e ela estimula que a teoria se desenvolva para explicá-la. Né? Vou tentar ser um pouquinho mais claro. A gente falou agora há pouco aqui sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, ela surgiu de uma prática de mercado. Embora ela tenha conceitos científicos nela, de programação, de análise, mas ela surgiu de uma demanda de mercado e foi indo. E agora a academia está olhando para esse fenômeno, né, e desenvolvendo pesquisas em cima disso para entender os efeitos da inteligência artificial, como que de fato ela está acontecendo ali no mundo real, né, vamos dizer assim, no mundo corporativo, e como você pode potencializá-la. Eu acho que a vantagem da teoria é essa. Muitas vezes você pode criar uma teoria que depois você vai aplicar no mercado para fazer um teste se aquilo vai se desenvolver ou não. Então você vem primeiro com uma teoria para depois aplicar um teste, que a gente chama dos experimentos, né, que a gente vai fazer para ver se aquilo funciona daquela forma ou não. Ou você tem teorias que explicam fenômenos que surgiram no mercado, e essas teorias depois vão ajudar a potencializar e dar novos caminhos para esses fenômenos. Então, eu acho que, às vezes, o que surge
é que você fala, surgiu inteligência artificial aqui, vamos aplicar uma teoria, sei lá, uma teoria X em cima da inteligência artificial. Só que essa teoria X, ela não se desenvolveu ainda totalmente para chegar a explicar alguns fenômenos relacionados à inteligência artificial. De repente ela explica um pouco, o começo ali, mas ela não se desenvolveu até essa parte. Então eu acho que isso pode causar um certo ruído, dizendo, tá vendo, a teoria ela não funciona para essa prática aqui. Não é que ela não funciona, é que ela não chegou lá ainda. Você tem formas de pegar as teorias existentes e olhar e falar, isso aqui pode ser analisado desse ângulo, desse ângulo, desse ângulo, mas nós vamos precisar ainda de mais estudos em cima disso para dizer, para a teoria chegar e falar, é assim, nós identificamos que é dessa forma que funciona, e você tem oportunidades de potencializar isso, indo aqui, indo ali, indo... Por exemplo, nós temos a inteligência artificial hoje, ela dá suporte para você entender diversos fenômenos que estão acontecendo. Por exemplo, não só no mercado, mas existe um impacto da inteligência artificial que está sendo levantado agora sobre a produtividade dos colaboradores. Então, assim, alguém pode perguntar, mas a inteligência artificial, ela melhora ou reduz a produtividade do... Não sabemos ainda. Assim, claro que na prática nós temos algumas observações, mas nós observamos na prática que em alguns casos ela reduz a produtividade do colaborador. Em outros casos ela aumenta a produtividade. Por que isso acontece? Ainda não sabemos. Então a teoria ela chega para explicar isso. Então nesse caso a teoria não funciona na prática, porque o que nós temos de teoria comportamental, vamos dizer, os custos de transação de ansiedade, que é uma das teorias psicológicas que analisam colaboradores, né, no ambiente corporativo e tal, ela ainda não explica isso. Então, o que está se fazendo de estudo? Um dos estudos que eu estou acompanhando. Então, justamente pegando essa teoria de transação de custos e ansiedade e aplicando ela no contexto da inteligência artificial para entender o que a gente sabe até agora, teoricamente, que funciona e quais são o que a gente chama dos gaps de pesquisa, que é aquilo que a gente precisa entender, que aí nós vamos desenvolver pesquisas para observar isso e aí expandir ou criar novas teorias. Tentei resumir aqui, espero que tenha sido claro, porque é uma conversa meio, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. E às vezes a gente traz um experimento, aí o experimento que pode não funcionar é assim, vimos um gap aqui do comportamento do colaborador em relação à inteligência artificial. Vamos fazer essa pesquisa. Você faz a pesquisa e desenvolve uma hipótese teórica. E aí você precisa testar essa hipótese teórica. E muitas vezes assim, você valida, ok, funciona como a teoria falou, mas às vezes você não valida. Fala, não, isso aqui que você explicou não está de acordo com esse comportamento, com esse resultado de mercado. Então aí a teoria não se fez prática. Aí sim, né? Mas é o processo natural da teoria. Você vai validando ela, né? Você vai fazendo ela. É o processo que faz a ciência avançar como um todo. Né? Você olha um fenômeno, você aplica um determinado conhecimento científico, deu certo, ok, explicou aquilo. Não deu certo, então vamos ter uma outra abordagem, fazer mais estudos e tal, até a gente conseguir explicar. Então aí você vai avançando. Então é que nem sempre a teoria e a prática estão nessa sintonia, estão na mesma página, né? Às vezes, né, esse desenvolvimento está em andamento. Geralmente o mercado sai na frente, porque o mercado é mais rápido, tem demandas mais rápidas, né? E aí a teoria vai acompanhando para tentar explicar aquilo e potencializar esses fenômenos. Por isso que é bom, né? O profissional que já tem uns cabelinhos brancos e tal, um negócio assim, porque ele já tem uma vivência de mercado que muitas vezes aquilo que ele aprendeu ou vem aprendendo, ele consegue mais rapidamente colocar em prática, fazer uma seleção daquilo que ele pode aplicar dentro da... Porque, às vezes, uma teoria que pode ser aplicada e dar certo em um contexto e em outro não dá. Então, exatamente. Vai muito do analista, né, do estrategista que vai fazer essas práticas e essas teorias colocar em cena. Né? Muito legal, Lucas. A conversa é muito boa e a gente podia ficar muito tempo aqui conversando. Mas eu queria, assim, tem muita gente que está nos assistindo, que, de repente, está ou pensando em entrar para essa carreira, ou já é um profissional da área. E eu queria que você desse uma dica aí para quem está nos assistindo. Primeiro, uma de um livro, ou uma fonte de pesquisa que você tenha recorrido ou já recorreu, que possa ser relevante para o profissional do marketing. Bom, vamos lá. Primeiro, para mim, o marketing ele é apaixonante. Então, todo mundo que pergunta para mim, vamos... O que você acha de entrar? Alguém que está, né, mais novo procurando no mercado, o que você acha de entrar? Cara, mergulha, porque é uma área apaixonante, é uma área que tem uma área, assim, é muito abrangente para você atuar, né? Então vale a pena conhecer. A questão do que eu daria como dica para quem está começando ali, quem está, é assim, conheça a história do marketing. A história que eu falo assim, não quando ele foi fundado, quando ele começou a ser chamado marketing, é interessante também. Mas o que eu falo assim, que eu tenho percebido, tanto, né, nessa minha experiência, não sei, acredito que, né, não sei se você compartilha dessa visão também, mas eu vejo assim que muitas soluções que hoje em dia às vezes surgem
né, como soluções mágicas de marketing que vão para o mercado e começam a ganhar escala de uma forma muito grande, se apresentam como novidades, até por conta do conceito digital que surgiu, que a gente falou mais cedo, e aquilo que eu falei que eu sou um pouquinho crítico quando as pessoas falam do novo marketing, que é totalmente digital, e do velho marketing, que é offline e tal. Conheçam esse velho marketing, não fiquem só no digital. Por quê? Muitas das soluções que são apresentadas hoje em dia, como soluções inovadoras e tal, são soluções que já foram apresentadas no passado. Claro que havia uma aplicação, você não tinha a escala das redes sociais, você não tinha inteligência artificial, você não tinha as big techs oferecendo, né, volumes impensáveis de dados para você poder fazer as atividades. Mas o método, a técnica, o conceito, você já tinha lá no passado. Então, conheça essas questões do passado para que você possa saber agora, no futuro, na sua formação, né, no momento atual, aquilo que de fato vai agregar para você, né, quando você for comprar uma solução de mercado, quando você for analisar uma nova solução do mercado que surgir, ou algo aquilo que você olha e fala, não, eu sei que isso aqui ele vai travar em tais e tais situações, que é o que acontece muito. Né, a gente está vendo alguns movimentos dentro da academia analisando algumas coisas nessa questão e eu converso com profissionais, geralmente profissionais mais antigos de marketing, que geralmente trazem isso. É super necessário você ter novas habilidades, como a gente comentou aqui, para você poder atuar no marketing digital e nessas novidades. Que isso aí mudou o marketing, isso aí é uma realidade e a gente tem que aceitar. Mas a gente não pode ignorar todo um histórico, que o histórico ele tem a metodologia, ele tem como veio, como aconteceu, ele tem todas as experiências que deram certo e as experiências que não deram certo também em relação a alguns conceitos que estão sendo apresentados. Então isso eu acho muito importante, né, que o profissional que está entrando hoje no mercado, que está mais novo, que conheça o que já foi feito na área. Né, para que depois não possa ser... Eu não queria usar a palavra aqui, enganado, que não é essa a palavra exatamente, mas que você não tome decisões equivocadas em relação às opções, às diversas opções e soluções que você tem no mercado para agregar na sua estratégia de marketing. E como livro, eu gostaria de sugerir aqui, que agora eu me esqueci, eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui, eu me esqueci do autor, mas é um livro chamado Marketing de Serviços, que embora ele foi um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que escreveu esse livro, em conjunto com uma aluna que ele estava orientando também no processo de construção de tese e pesquisa de doutorado. Que ele é um livro muito interessante, porque que eu acho? Ele faz esse resgate histórico do marketing que eu estava falando aqui agora. E ele, embora ele seja focado para serviços, mas ele serve para a indústria também, para produtos, enfim, para diversas áreas de marketing, que ele traz algumas reflexões importantes de como o profissional de marketing ele pode criar independência para pensar, analisar e ser autocrítico e crítico também nas soluções de marketing que ele tá desenvolvendo e que o mercado está apresentando para ele como solução. Então eu acho assim um livro fundamental, porque ele te ensina... Ele te ensina e traz exemplos da forma de como você conseguir estruturar uma visão mais consistente e mais segura de marketing. Né? Como você ter mais, acho que é essa palavra, mais segurança para você tomar as decisões que você precisa tomar numa análise, num posicionamento, porque o profissional de marketing algumas vezes precisa se posicionar também. Não, isso serve, isso não serve, eu tenho dados. Então, como você analisar esses dados do mercado, como você estruturar na sua cabeça um pensamento lógico de estratégia. Né? E isso te ajuda muito. Foi um livro que me ajudou muito, por isso que eu recomendo. E tem um outro livro também que eu pensei que é excelente, que é um livro mais instrumental, mais ferramental. Eu sou péssimo para lembrar nome de autores, desculpa. Esse é um livro de fora, né? Um autor americano. Chama-se Gestão de Marketing. É só isso. É um livro de uma capinha azul, que aí ele traz sugestão de utilização de ferramentas. Dentro desse contexto digital, é fundamental quais ferramentas você usa para quê? Para poder fazer análise de dados, para poder fazer uma projeção de cenário, para poder fazer uma estratégia de relacionamento com o cliente, de entrega de valor, definir o que é valor, o que não é valor dentro de um contexto de negócio. Então, são 2 livros assim que eu acho essenciais. Então, seria isso, esses 2 livros e essa questão de conheça a história do marketing, mas a história no sentido assim daquilo que já foi construído como solução e oferecido ao mercado para que você possa utilizar com mais eficiência as novas soluções no ambiente digital que estão chegando. Muito legal, Lucas. Pô, sem palavras. Muito legal, obrigado pela tua participação aqui com a gente. E eu gostaria que você agora, você aí que está nos assistindo, quer saber mais de Lucas Damasio? Então você pode procurá-lo nas redes sociais. Quais são suas redes sociais? Redes sociais. Eu uso principalmente o Instagram, lucas.damasio, é meu Instagram.
E eu uso o LinkedIn bastante também, né? Você pode procurar lá Lucas Damasio no LinkedIn. A minha foto no LinkedIn é um pouquinho fora do conceito ali. Eu uso uma foto não tão corporativa assim, uma foto mais do dia a dia, né? Justamente para fazer um contraponto com essa rede, né? Eu gosto desses contrapontos, desses contrastes que a gente traz. Muito bom. Mas pode adicionar lá, vai ser um prazer adicionar vocês lá e a gente também poder estabelecer contato, discutir lá, né? Se você quiser saber alguma coisa a mais, ou de repente não concordou com alguma coisa que eu falei também, que isso é legal, gostaria muito de discutir, ver o seu ponto de vista também sobre isso. Acho que é importante, isso nos ajuda legal para construir também novas perspectivas dentro da área. Muito bacana. E quem sabe a pessoa que não achou lá o livro, né? Você pode ir lá depois nas suas redes sociais lá colocar os autores e tal. Tem lá, no meu Instagram tem os livros lá. Olha. Eu publiquei a imagem dos livros lá. No LinkedIn, se não me engano, tem também. No LinkedIn eu faço, acho que uma resenha bem rapidinha desses livros. É bem legal. Muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigado aí pela tua participação. Que Deus te abençoe. Tu continue sempre te projetando aí nesse cenário. Você é um profissional que agrega aí para o nosso segmento, né? O marketing, assim como você, também sou apaixonado pelo marketing, vivo disso, vivemos disso, então a gente fica muito feliz em poder estar aqui no Marketices, podendo ser um veio de distribuição de conceito, de tendência, enfim. Muito obrigado aí por ter abrilhantado o nosso Marketices. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, a você também, a toda a equipe aqui do Marketices. Acho que foi uma oportunidade incrível, para mim foi sensacional fazer parte aqui desse hall de grandes profissionais que vocês estão trazendo aqui. Para mim é uma honra muito grande, né? Com certeza, como um consumidor assíduo de podcast, vou acompanhar, vou seguir, vou ouvir todos os episódios. Recomendo também para toda a minha rede, né? E desejar sucesso ao projeto, que acho que é bem importante um projeto como esse, é bem relevante para a nossa área de marketing. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Lucas. Então, você que está conectado com a gente, o nosso @ é marketices.oficial. Se você está aí no YouTube, se inscreva no canal, você sabe o que fazer, né? Se esse conteúdo você achou interessante para você, compartilhe. Né? Você com certeza tem algum colega que também esse conteúdo possa ser relevante para ele. Então, te convido a compartilhar, dar aquela forcinha para a gente também. Então, um forte abraço. Toda semana teremos um Marketices rodando aí nas nossas redes. Muito obrigado pela tua paciência. Muito obrigado porque você ficou com a gente até agora. E viva o marketing! Marketices, entre no ritmo!